Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos de volta. 10 horas em ponto, horário de Brasília. E agora tem um outro assunto extremamente importante para trabalhar. Mais duas funções oxigenadas, função éster e função éter, tá? Aí, por favor, dá só um recadinho para mim aí pelo chat, se vocês estão vendo direitinho, se está me ouvindo. Deixa eu colocar o fone aqui, porque é provável que você não... Isso. E agora, me diga aí se vocês estão me vendo, se está me ouvindo. Opa, legal, obrigado. A tela que está aí, né, é a tela de éster. Deixa eu só aumentar aqui para a gente começar. Então, vamos lá. Isso, aumentou, beleza. Ó, os participantes estão chegando. A gente vai esperar só mais um minutinho. Aí, cada vez aumentando mais. Achei que a participação na aula anterior foi muito legal, pessoal. Obrigado, viu? Você está fazendo a coisa certa. E se você fizer a coisa certa, o impacto da crise aí vai ficar bem pequeno, né? Para você. E aí, ó, tá chegando mais gente, é legal. Deixa eu só fazer aquelas recomendações iniciais. É interessantíssimo, importantíssimo que você, se precisar assistir esse vídeo, assista mais uma vez, ou mais uma, sei lá, o que você achar que precisa. Agora, o mais importante, os slides eu vou mandar para você. É muito importante você pegar os slides e colocar no caderno, tá? Anota tudo que está no slide. Esse slide aqui é o que eu colocaria se tivesse na classe, o que eu colocaria na lousa. Então, você vai pegar os slides e vai passar para o caderno. E se você fizer isso direitinho, você estará concorrendo aos bombons, né? Sonho de valsa, viu? Certinho? Então, vamos lá, vamos fazer a coisa direito, que no fim tá tudo certo. Aqui, ó, o pessoal tá me dando um recadinho aqui que tá tudo legal. Beleza? Deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui, ó, 10 horas em ponto. Legal. Então, gente, acho que eu vou começar, viu? Bom, então, próxima função que nós vamos trabalhar é a função éster. Gente, vamos dar uma lembradinha naquela aula anterior que eu acabei de falar para vocês. Ó, se eu reagir ácido e base, dá sal mais água. Lembrou? Agora eu vou fazer uma outra reação. Ó, eu vou pegar um ácido e vou reagir com álcool. Se eu fizer isso, eu vou produzir éster mais água. Tá bom? Então, ó, ácido mais base dá sal mais água. Ácido mais álcool dá éster mais água. A reação de ácido mais base é a salificação ou neutralização. A reação entre ácido e álcool, dando éster mais água, é uma reação de esterificação. Então, aqui nós temos uma reação de esterificação. Ácido mais álcool, éster mais água. Então, gente, eu reputo essa daqui como uma das reações mais importantes da química orgânica. Talvez essa reação aqui seja a que mais cai no vestibulares quando eles pedem reações orgânicas. Ácido mais álcool, dando éster mais água. Como é que funciona essa reação? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, aqui eu tenho um ácido carboxílico. Você lembra, né? C-OH é um ácido carboxílico. Aqui eu tenho um álcool, ó, hidroxila, vamos supor que aqui seja um carbono saturado, aqui nós temos um álcool. Como é que vai ser a reação? Importante saber. O ácido, ele vai perder a hidroxila inteira. O álcool, ele perde só o H da hidroxila. Aí isso aqui junta e produz água, ok? Quando você tira a hidroxila do ácido, fica uma valência livre nesse carbono aqui, ó. O que vai acontecer? O O do álcool vem aqui e faz a ligação. Então você vai criar essa estrutura C-O, O e um radical. Esse radical aqui, ele veio lá do álcool. Esse composto aqui na química orgânica nós chamamos de éster. Éster. Tudo bem? Agora, pessoal, ó, é importante, eu vou ser até meio repetitivo, mas é importante falar para você. Quando eu reajo um ácido com uma base lá na salificação, o ácido ele só perde o H da hidroxila e o metal entra aqui no lugar do H. Lembra disso? Agora, na esterificação, sai a hidroxila inteira do ácido. Ó. O ácido perde a hidroxila, tá bom?
e entra o oxigênio do álcool onde estava a hidroxila. Beleza? Então tem uma diferença. Na esterificação, sai a hidroxila inteira do ácido e entra o grupo funcional que estava lá no álcool. Quando você faz ácido mais álcool, dando éster mais água, você chama reação de esterificação. Agora, a reação inversa, éster mais água, voltando, né, no ácido e no álcool, você chama uma reação de hidrólise. Toda reação com água, na verdade, quando a água quebra um composto, você chama reação de hidrólise. Então, se você pegar um éster e reagir com água, a água vai quebrar o éster, ela vai fazer a hidrólise do éster. Isso aqui é uma coisa que a gente vai estudar também mais para frente. Por enquanto, hoje a gente vai aprender a fazer a esterificação. Certinho? Deixa eu ver se entrou mais gente depois que eu comecei. Ó, entrou. Então, só para recapitular, toda vez que reage ácido com álcool, dá éster mais água. Qual é o nome da reação? Reação de esterificação. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo prático. Ó, ácido carboxílico, esse é o ácido metanóico, é um carbono só, e eu estou reagindo com álcool, estou reagindo com metanol. Tá vendo aqui? O que vai acontecer? O ácido vai perder a hidroxila, ó, vai sair esse OH aqui do ácido. Vai juntar com esse H aqui do álcool, vai virar uma água. Quando eu tiro a hidroxila, fica uma valência livre nesse carbono aqui, ó. Quando eu tiro o H, fica uma valência livre no O. Aí o O, ele emenda na valência do carbono. Eu vou criar esta estrutura, esse composto aqui é um éster. Tá joia? Então, ó, ácido mais álcool produziu éster mais água. Gente, qual vai ser o grupo funcional de éster, então? Fácil. Aqui, ó. C dupla O e um radical. Voltando aqui, ó. C dupla O, e aqui tem um radical. Toda vez que eu tenho C dupla O e um radical, onde esse radical aqui, ó, diferente de hidrogênio, né, porque senão fica um ácido, se esse radical aqui tiver um carbono, aí você vai ter um ácido carboxílico, desculpa, um éster. Beleza, moçada? Ok? Então é o seguinte, ó, grava aí na sua cabecinha. Ó, se eu tiver C dupla O, um oxigênio, e tiver um carbono ligado nesse oxigênio aqui, eu vou ter um éster. Tá? Então, C dupla O e um carbono é éster, função éster. Dois exemplos de ésteres. Vamos ver. Olha aqui, ó. C dupla O. E tem um carbono ligado nesse O. Tem um radical ligado nesse O. Então, aqui nós temos um éster. Gente, é importante saber reconhecer função. É isso que eles vão perguntar para você. Tá? Então, você tem que memorizar que isso aqui é um éster. Vamos ver aqui embaixo. Ó, C dupla O. Aí tem um oxigênio. E tem um carbono ligado nesse oxigênio. Então, isso garante para a gente que esse composto é um éster. C dupla O e um radical ligado no O, nesse O saturado aqui, você tem a função éster. Esse éster aqui, moçada, ele é extremamente importante. Primeiro, vamos ver se realmente é um éster. Ó, C dupla O, aí tem um O e aqui tem um carbono, ó. Se tiver um carbono ligado no O saturado do grupo C dupla O, você diz que o composto é um éster. Esse éster aqui, ele tem 3 partes, ó. Tem 3 grupos funcionais. Então a gente chama de triéster. Isso aqui é um triéster. Nós vamos aprender mais à frente, na química e na biologia, tá? Que esse triéster aqui, ele vem de um ácido graxo, olha que cadeia longa aqui, ó. De um ácido graxo, e aqui eu vou ter o glicerol, que é um álcool, beleza? Quando a gente tem um triéster de ácido graxo e glicerol, eu digo que ele é um triglicerídeo, tá? Então aqui nós temos um triglicerídeo, e isso daqui você vai estudar de novo comigo na química orgânica e também na biologia, não sei com qual dos 3 professores, mas estuda também na biologia isso daí. Eu hoje, agora aqui, eu quero que você saiba o seguinte, ó, dá uma olhadinha. C dupla O e um carbono. Se eu tiver C dupla O e no oxigênio saturado aqui, ó, tiver um carbono, você diz que o composto é um éster, que é o grupo funcional de um éster, ó, éster. No caso é um triéster porque tem 3 partes. Como é que eu vou fazer
a nomenclatura de éster? Muito parecida com a nomenclatura de sal, de ácido carboxílico. Lá em sal, eu usava o ato e colocava o nome do metal, lembra? Lá em sal, por exemplo, etanoato de sódio. Em éster, eu também vou usar o ato, é a mesma terminação, só que ao invés de colocar o nome do metal, é lógico, não tem metal aqui, você vai colocar o nome do radical que está ligado no oxigênio saturado. Beleza? Calma, fica sossegado que você vai entender. Então, qual é a terminação de éster? O ato. Usa a terminação o ato. Gente, exemplo. Dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Eu tenho aqui 2 átomos de carbono. Prefixo é et. Entre carbono só tem ligações simples. An, terminação o ato. Etanoato. Agora um detalhezinho, ó. Eu não sei se você vai lembrar. Esse radical aqui, cuidado, pessoal, ó. Quando tem CH2, CH3, é o etil. Aqui é o radical etil. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Quando eu tenho 2 carbonos e uma dupla, é o radical etenil, mais conhecido como vinil. Então aqui nós temos o radical vinil, ó, vinil. Portanto, o nome desse composto vai ser etanoato de vinila. Normalmente, quando o radical termina o nome, a gente coloca no feminino. Não tem problema falar vinil, mas é mais usado vinila, tá? Então aqui eu tenho o etanoato de vinila. Você lembra que o etanoico, o etanóico também é o ácido acético? Então, além de etanoato, você pode falar acetato de vinila. Toda vez que você vir etanoato, pode substituir por acetato. Agora esse de baixo aqui, ó. De novo, 2 carbonos, o prefixo é et. Entre carbonos só tem simples, an. Terminação de éster é oato. Também ficou etanoato. Agora sim, é o radical etil, ó, etil. Então fica etanoato de etila. Se você preferir, acetato de etila. Gente, você lembra de hoje, da aula de hoje, que o ácido que tem o anel benzênico é o ácido benzoico? Então você vai tirar o oico e vai colocar o ato, porque agora nós temos um éster. Então o nome fica benzoato de etila. Só para dar uma recapituladinha. Ó, se eu tiver C dupla O, o O e um radical ligado no O, a gente vai ter um éster. Aqui eu tenho C dupla O, um O e um radical ligado no O. Então é um éster. E aqui novamente, ó, C dupla O e um radical, de novo eu tenho um éster. Tudo isso daqui é exemplo de éster. Calma, vamos trabalhar mais. Ah, essa tela aqui, você nem vai ouvir, você não vai conseguir ver direito. Mas a ideia aqui era mostrar para você um detalhe interessante. Os ésteres, eles têm sabores e odores assim, característicos, assim, muito agradáveis. Então, eles são usados na indústria, né, como flavorizantes. Flavorizante é uma substância que você pode substituir o cheiro natural ou o sabor natural de alguma coisa. Então, por exemplo, ó, não precisa decorar isso não, mas o butanoato de butila, ele tem sabor de morango. Então ele é usado como essência de morango. Tá certo? Ele tem cheiro e tem o sabor de morango. Então quando você vira assim num alimento, sabor artificial de morango, normalmente é um éster que eles estão usando que dão esse sabor ao alimento. Tá? Essa propriedade de imitar o sabor natural é a propriedade, chama-se flavorizante. Flavorizante é a substância que tem a essência de algumas frutas e assim por diante. Tá? Não precisa decorar, óbvio, cada um deles, mas guarda isso que pode te ajudar a fazer alguma questão de vestibular. Ésteres têm sabores agradáveis. Gente, aqui eu tenho outros exemplos. Ó. Aqui eu coloquei o éster e coloquei o ácido que deu origem ao éster. Dá uma olhadinha no ácido primeiro. Aqui eu tenho o ácido metanóico. O metanóico, ele vai me dar o metanoato. Metanóico, metanoato. E aqui eu tenho o radical metil, então é o metanoato de metila. Só que o ácido metanóico, a gente falou para você que foi encontrado na formiga, lembra? Então você pode chamar também de ácido fórmico. Então, além de metanoato de metila, você poderia chamar esse éster aqui de formiato de metila.
Metanoato é a mesma coisa que formiato, porque vem do ácido fórmico, que é o ácido metanoico. Aqui eu tenho o ácido, ó, propanoico, tá vendo? Ó, propanoico, 3 carbonos, propanoico. O propanoico, ele também é chamado de propiônico, tudo bem? Só que propiônico não cai muito, então esse aqui não precisa decorar, não. Eu só vou deixar o nome aqui mesmo, proponato de etila, porque esse nome aqui é o que vai cair. Agora, esse de baixo aqui eu preciso que você saiba. Ó, eu tenho aqui o etanóico, né? Ácido etanóico, ele vai me dar o etanoato. Esse radical aqui, ó, é o isopropil, tá vendo? Tem 3 átomos de carbono e a valência está no meio. É o isopropil. Então vai ficar etanoato de isopropila. Gente, só que o ácido etanóico também é chamado de ácido acético, aquele do vinagre. Então você pode dizer etanoato de isopropila ou acetato de isopropila. Quando você for escrever isso no seu caderno, você vai fazer do jeitinho que está aí. Você coloca o éster, coloca o ácido que deu origem, e depois você coloca o nome usual do éster e lá o nome oficial do éster. Gente, faça desse jeito que você não vai ter impacto nenhum nessa parada que a gente está dando aí. Se você estiver assistindo essas aulas direitinho, quando a gente voltar, vai ficar muito fácil para a gente fazer uma revisãozinha de tudo isso daqui, porque você já tem isso na cabeça. É só fazer uma listinha de exercício, vai uma tarde lá e faz uma revisão total da matéria. Praticamente você não vai perder nada. E o legal é que a parte mais importante, assim, em nível de vestibular, ela acontece nas apostilas 3, 4, 5, 6, no caso do terceiro a 3 e a 4. Portanto, o quente mesmo, a gente já vai estar junto novamente, então não vai ter muita perda, não. Agora, propriedades físicas de ésteres. Gente, no éster, deixa eu voltar aqui, nós temos aqui, ó, no éster, nós temos aqui uma polaridade, ó, certo? Então, essa parte do éster, ela é polar. Só que é o seguinte, se a cadeia carbônica do éster crescer muito, a gente aumenta a parte apolar. Então, à medida que a gente aumenta a cadeia do éster, ele vai ficando menos solúvel em água. Então, se você pegar um éster de cadeia bem pequenininha, ele vai conseguir dissolver em água. Mas se você for aumentando a cadeia carbônica, a solubilidade dele vai diminuindo. E a gente aprendeu que à medida que vai aumentando a cadeia carbônica, vai aumentando o ponto de fusão e ebulição. A solubilidade cai e o ponto de fusão e ebulição aumentam. Certinho? E dá uma focada aqui, ó, no éster, nós não temos H ligado no oxigênio. Então, o éster não faz ligação de hidrogênio. Ácido carboxílico faz, tá aqui, ó. Mas éster não faz ligação de hidrogênio. Ele tem uma polaridade aqui pequena e à medida que a cadeia carbônica aumenta, essa polaridade aqui ela até fica insignificante, porque você vai aumentar muito a parte apolar da estrutura. Então, vamos lá. Ó, a presença do grupo carbonila no éster confere aos ésteres uma certa polaridade. Legal? Ésteres possuem odor agradável, característico de frutas. São os flavorizantes. Eles substituem, né? Aroma artificial de uva, de morango, de laranja e assim por diante. Toda vez que você lê isso daí, sabor artificial de uva, de morango, de caqui, etc., são ésteres que estão dando esses sabores artificiais. Se você pegar um éster pequenininho, por exemplo, metanoato de metila, ele vai ser solúvel em água. Mas à medida que a cadeia carbônica cresce, a solubilidade vai diminuindo. Então, normalmente, um éster ele é insolúvel em água. Porque se aumentar a cadeia, você aumenta a parte apolar, a solubilidade diminui. Tá certo? Gente, aqui ele está falando que os ésteres... Mas só que não precisa decorar esse trem, que é muito específico, que eles não pedem. Deixa eu ver o que tem aqui de importante que vale a pena você saber. Ó, por não formarem ligações de hidrogênio, mostrei para você, os ésteres possuem valores de ponto de ebulição menores que álcool e ácido. A gente vai aprender numa outra parte da apostila, se não me engano, a apostila 3, isomeria. Nós vamos ver que éster é isômero de função de ácido carboxílico. Então, às vezes, você tem um ácido e um éster de mesma fórmula molecular, portanto, mesma massa. Como é que você faz para distinguir? Mede o ponto de fusão e ebulição. Como o ácido carboxílico faz ligação de hidrogênio e o éster não, o ácido carboxílico de mesma massa, isômero, ele vai ter ponto de fusão e ebulição maior que o éster correspondente.
Então, medir o ponto de ebulição e fusão do éster é uma maneira que você tem de diferenciar um éster, certo? De um ácido carboxílico isômero. Ok, meus queridos? Tranquilo até agora? Então, essa daí é a função éster. Deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Para ser éster, moçada, você tem que, para você produzir no laboratório um éster, você tem que reagir um ácido com álcool. Ácido mais álcool sempre dá éster mais água. Grupo funcional de éster, C dupla O e um carbono nesse oxigênio. Se tiver pelo menos um carbono nesse oxigênio, você tem um éster. Exemplo, C dupla O e um radical. Se tiver um carbono nesse oxigênio, já é um éster. Esse éster aqui, esse triéster, é muito importante, então eu vou rapidão falar para você aqui, ó. C dupla O, e aqui tem um carbono. Por isso esse composto aqui é um éster. Como é que você faz para dar nome em éster? Usa a terminação OAto, depois dá o nome do radical. Exemplo, 2 carbonos et, só tem simples an, OAto, etanoato, no caso de vinila, etanoato de vinila. Etanoato de etila, benzoato de etila. Éster, a exemplo de sal de ácido, termina em oato. Todo éster tem sabor agradável e normalmente sabores de frutas. Então, eles são usados para substituir artificialmente sabores de frutas. Propriedades físicas, beleza, tá aí. Agora, a nossa próxima função é a função éter. Legal? No éter, a gente vai ter só um oxigênio. No éster tem 2, C dupla O. No éter, a gente só tem um. No éter, a gente sempre vai ter um oxigênio ligado em 2 radicais. Esses radicais, eles têm que ser diferentes de hidrogênio. E é óbvio, né? Porque se os 2 forem hidrogênio, você vai ter a água. Se um não for hidrogênio e o outro for, você vai ter um álcool. Então, para ser éter, o O tem que estar ligado em 2 carbonos. Ele tem que ser um heteroátomo. Tem que estar ligado em 2 radicais orgânicos. Certinho? Exemplo. Aqui, ó. Você tem um radical orgânico à esquerda, um radical orgânico à direita. Isso é um éster. Desculpa, é um éter. Aqui, ó. Esse aqui embaixo, ó. Você tem um O ligado em 2 radicais. Aqui, ó. Isso aqui é um éter. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui você tem um éter também. Moçada, eu vou esperar um minutinho. Você vai reconhecer quais são os radicais que estão presentes nesses éteres aqui. Todos os radicais que estão aqui, um minutinho para você pensar. Eu quero que você, mentalmente, eu quero que você fale os nomes desses radicais aqui. Só pensa, depois eu vou corrigir para ver se você vai acertar ou não. Eu tenho um radical aqui, mais um aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Eu quero o nome desses radicais. Beleza, então vamos ver se você acertou. Bom, aqui eu tenho o radical CH3 e está até escrito, é o radical metil, não tem erro, né? Metil de um lado, metil do outro lado. Agora aqui, qual é o nome do radical que vem do benzeno? Não é benzil. O radical que vem do benzeno é fenil. Então aqui nós temos, né, um radical fenil de um lado, certo? E um radical fenil do outro lado. Por isso que estava aqui difenílico. Se você tinha visto, também acertou, né? É o fenil. Agora, do lado de cá, vamos ver o radical que está à direita. Gente, tem um carbono aqui, mais um aqui, ó. São 2 carbonos. Radical com 2 carbonos é o etil. Então, esse daqui é o radical etil, ou etila. E desse lado aqui, o radical tem 3 carbonos, ó. 3 carbonos. E a valência está no carbono do meio. É o isopropil. Então, aqui é o etil, ali é o isopropil. Radical que vem do benzeno é fenil, e aqui nós temos o radical metil. Vamos fazer a nomenclatura de éter agora. Gente, são 3 nomenclaturas. 3. Tem uma oficial e 2 usuais. Eu acho que se você souber a oficial, já está legal, viu? A oficial costuma cair mais. Então, como é que é a oficial? Essa número 1 aqui. Você vai colocar o nome do grupo menor. Tá certo? Então, você tem o O separando o éter em 2 partes. Você vai começar com a parte menor. Independente dela estar à esquerda ou à direita, você começa com a parte menor. Então, você coloca o prefixo de carbonos para a parte menor. Depois, você acrescenta oxi. Aí, você
dá o nome do hidrocarboneto da parte maior. Entendeu? Calma, calma, você vai aprender. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um carbono à esquerda e 2 à direita. Na nomenclatura oficial, eu sempre começo com a parte menor. Quantos carbonos tem a parte menor? Um só, prefixo met. Junto com a parte menor no éter, você coloca oxi. Aí depois você dá o nome no que sobrou como se fosse hidrocarboneto. 2 carbonos et, hidrocarboneto é ano. Tá? Então o nome desse composto aqui é metoxietano. Metoxietano. Calma, sossegado, não estressa não. Vamos de leve. Próximo exemplo. Aqui as duas partes, elas são iguais, ó. Então, tanto faz começar de uma quanto da outra. Um carbono só, a gente coloca o prefixo met. Junto com a parte esquerda é sempre oxi, então fica metoxi. Depois sobrou um carbono só, met, hidrocarboneto O. Então aqui fica metoximetano, o nome oficial desse éter aí. Aqui de novo, ó, o O está ligado em 2 radicais, então nós temos um éter aí de novo, éter. Vamos fazer o nome oficial dele primeiro. As duas partes são iguais, então tanto faz começar da esquerda quanto da direita. 2 carbonos et e junto com a parte esquerda coloca oxi, etoxi. Depois 2 carbonos et, só tem ligações simples an, hidrocarboneto sempre termina em o. Então fica etoxietano o nome desse composto. Próximo, começa da parte menor. A parte menor só tem um carbono. Então você vai colocar met, porque só tem um carbono, e depois você vai colocar oxi. Certo? E sobra o benzeno. Então fica metoxibenzeno, o nome oficial desse composto. Tranquilo, meus queridos? Agora vamos lembrar uma outra nomenclatura. Essa segunda nomenclatura a gente acha mais fácil. Você vai fazer assim, ó. Você vai colocar o nome dos 2 radicais em ordem alfabética. E no finalzinho você escreve a palavra éter, tá? Então você coloca o nome do primeiro radical, nome do segundo em ordem alfabética e termina com a palavra éter. Como é que funciona? Vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui é o radical metil, esse aqui é o radical etil. Em ordem alfabética vai entrar o etil. Então você fala etil, depois metil e usa no finalzinho a palavra éter. Então o nome usual fica etil, metil, éter. Tranquilo? Deixa eu já te falar outra nomenclatura usual que a gente vai matando tudo de uma vez só. Ó, na nomenclatura oficial, você usa oxi junto com o grupo menor. Na primeira nomenclatura usual, você vai colocar radical, radical em ordem alfabética e terminar com a palavra éter. Na outra nomenclatura usual, você começa colocando a palavra éter. Então você escreve éter. Aí você coloca o nome do radical menor, depois o nome do radical maior e termina em ico. Então, gente, é chato, viu? São duas nomenclaturas, então por isso que eu falei para você, guarda o oficial por enquanto e aos poucos você vai aprendendo as outras. Quando você usa éter no final, os radicais entram em ordem alfabética. Quando você usa o éter no início e vai terminar em ico, você tem que colocar os radicais em ordem de tamanho. Primeiro você coloca o menor, depois você coloca o maior. Vou fazer uns exemplos para ficar claro esse trem aí. Então, relembrando a nomenclatura oficial. Parte menor, met, oxi, metoxi. Depois, 2 carbonos et, an, o, metoxietano. Primeira nomenclatura usual. Ordem alfabética. Etil, metil, termina com a palavra éter. Etil, metil, éter é o nome usual desse composto. Agora, próxima nomenclatura. Éter, radical menor, metil. Radical maior, etil, termina com ico. Então fica éter, metil, etílico. Beleza? Calma. Se você quiser, por enquanto, aprender a oficial, porque em 97% dos exercícios é oficial que cai. Segundo, met, os 2 lados têm o mesmo tanto de carbonos. Então fica metoximetano, nome oficial. Dimetil-éter. Metil, metil, você fala dimetil-éter. Ou éter dimetílico. Tem autor que não usa esse di, eles falam simplesmente éter metílico. Então fica éter dimetílico ou éter metílico para esse éter aqui. O próximo, um etil de cada lado, ó. Então você vai falar
é dietil-éter, ou éter dietílico, ou simplesmente éter etílico. Tá certo? E o nome oficial é etioxietano, etoxietano. Curiosidade. Éter, a gente vai aprender em outra parte da apostila, eles são produzidos através de desidratação intermolecular de álcool. E normalmente a gente usa um ácido para acelerar esse processo, ok? Para desidratar o álcool. E normalmente a gente usa o ácido sulfúrico. Então esse composto aqui, ó, o éter etílico, ele também é conhecido como éter sulfúrico. Gente, desses éteres que eu estou te falando, esse daqui disparadamente é o que mais cai. Então vamos lá, ó. Nome oficial dele, etoxietano. Primeiro nome usual, dietil-éter. Segundo nome usual, éter dietílico ou simplesmente éter etílico. Nome na indústria, no comércio, éter sulfúrico. E uma curiosidade, ele foi usado por muito tempo como anestésico, certo? Então, esse aqui foi usado na antiguidade principalmente como anestésico, certinho? Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui a próxima. Aqui, ó. Nome oficial, metioxi, metoxibenzeno. Agora eu vou fazer a outra nomenclatura, usual 1. Eu vou usar a ordem alfabética, então fica fenilmetiléter. Fenilmetiléter. Agora, outra nomenclatura, eu começo do radical menor. Então, fica éter, metil, fenil e acrescenta íco. Essa daqui não é um exemplo assim, extremamente importante. Extremamente importante é esse daqui. Esse você vai ter que saber direitinho. E, se possível, todos os nomes, inclusive, que é o éter sulfúrico. Inclusive, lembrando que ele foi usado como anestésico. Joia? Gente, agora eu vou falar uma coisa para você. Para você ter uma ideia, tem material didático que nem traz mais isso daqui. Tem uma importância pequena. Mas eu gosto de falar para você ter esse conhecimento. Porque se de repente aparecer alguma coisa, eles não vão pedir coisas assim direto, mas se você tiver a noção disso aqui, pode te ajudar a resolver algum outro exercício. Quando você tem um éter fechado, você também chama esse éter de epóxido. Então, epóxido são éteres fechados. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho o O ligado em 2 carbonos, ó. Isso aqui é um éter. Só que ele formou um ciclo, ó. Ele é fechado. Então a gente pode chamar esse composto aqui de epóxido. E aqui é a mesma coisa, ó. O O está ligado em 2 carbonos e formou um ciclo. Então eu tenho um éter cíclico, eu tenho aqui um epóxido. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Agora, notícia boa. Esses nomes que eu pus aqui, não precisa decorar. Por quê? Porque não existe uma norma regulamentada pela IUPAC para fazer nomenclatura de epóxidos, porque os epóxidos eles são muito instáveis e não têm uma incidência grande na química. Então, normalmente, eles são tratados com nomes comerciais, e nomes comerciais você não precisa decorar. Então, quando você for passar para o caderno esses exemplos aqui, não precisa nem escrever esses nomes que estão aqui embaixo. Esquece. Esses nomes, eles não caem. Só assim, lá na indústria mesmo, pelos técnicos que vão manipular isso daí, que eles usam essa nomenclatura. Não caísse em vestibular, não precisa ficar preocupado. Eu só quero que você saiba que o éter cíclico normalmente é chamado de epóxido. Tá legal? Propriedades físicas dos éteres. Éter. Gente, com até 3 carbonos, os éteres são gasosos. Qual que é a explicação para isso? Deixa eu voltar aqui rapidão, ó. Eu tenho nos éteres, eu tenho o oxigênio. Só que não tem H ligado no O. Então o éter não faz ligação de hidrogênio, não faz. Beleza? Se não faz ligação de hidrogênio, a interação entre o éter, né, as moléculas de éter, do tipo dipolo-dipolo, é uma interação relativamente fraca, mais fraca que as ligações de hidrogênio. Então, éter, eles normalmente, até 3 carbonos, são gasosos, estão no estado gasoso. E com 3 ou mais carbonos, eles começam a ficar líquidos, depois, né, quando a estrutura cresce muito, eles viram sólidos. Isso daí também não tem muita importância, não. Eles são bem voláteis, porque não tem ligações de hidrogênio. E eles têm cheiro agradável.
O éter sulfúrico, por exemplo, né, o etoxetano, ele é usado para fazer o lança-perfume. Não que tenha cheiro agradável, né? Mas algumas pessoas acham que tem cheiro agradável. Lembrando que o lança-perfume, ele é constituído de formol, desculpa, de clorofórmio e de éter sulfúrico, né, do etoxetano. Tanto o clorofórmio, a gente vai estudar isso mais à frente, quanto esse éter aqui, o éter sulfúrico, eles destroem neurônio, tá? Então, quem usa lança-perfume, a gente não conhece ninguém, a gente nunca usou, não conhece ninguém que usa, mas quem usa, a gente já ouviu falar que tem algumas pessoas que usam, né? Eles têm menos neurônio que o normal. Assim, o fato de ter usado já significa que já tinha poucos neurônios, né? E quando usa, ainda perde alguns. Então, esquece, viu? Não use lança-perfume. Pessoal, eles não apresentam solubilidade em água, principalmente aqueles que têm uma cadeia maior. Legal? A densidade deles normalmente é menor que 1 grama por ml. Aqui está litro, mas é 1 grama por ml. Ou seja, normalmente eles são menos densos que a água. Tem alguém aqui falando. Beleza, obrigado aí pela. É um sábado, gente, é o que a gente pode, né? É o que a gente pode falar aqui. Aí, pontos de ebulição. Ó, isso aqui é importante, hein? A gente vai aprender também. Deixa eu ver como é que você está de memória. Quem é isômero de função de éster? Ácido carboxílico. Éster é isômero de ácido carboxílico. Sabe quem é isômero de éter? Álcool. Nós vamos aprender na próxima apostila que álcool e éter são isômeros, ou seja, eles têm a mesma forma molecular e estruturas diferentes. Só que é o seguinte, moçada, álcool tem hidroxila, então o álcool faz ligação de hidrogênio. Éter não faz ligação de hidrogênio, porque não tem H ligado no O. Então, se você pegar um álcool e um éter isômeros, o álcool vai apresentar ponto de ebulição maior do que o éter correspondente. Beleza? Então, éter normalmente são voláteis, porque eles não fazem ligações de hidrogênio. Quando a gente estiver discutindo aqui propriedades coligativas, a gente vai ver que o éter comum, que é o éter sulfúrico, ele é mais volátil que o álcool comum, que o etanol. Então, o éter sulfúrico ele vai apresentar uma pressão máxima de vapor maior do que o álcool comum. Beleza? Deixa eu ver aqui, ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, porque já me avisaram que faltam 2 minutinhos para acabar. Não, pessoal, o que eu precisava falar para você hoje é isso. Só que eu tenho mais 2 minutinhos, aí eu vou oralmente lembrar algumas coisas com você aqui, né? Daqui a pouco eles me interrompem. Então, ó, o composto só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Se tiver o OH, a hidroxila, ligada num carbono saturado, é álcool. Se a hidroxila, se o grupo OH estiver ligado num carbono com dupla, é um enol. Se o grupo OH estiver ligado diretamente ao anel benzênico, é fenol. Se tiver carbonila, C-O, H é um aldeído. Se tiver carbonila, C-O, num carbono secundário, é uma cetona. Se tiver C-O, OH, é um ácido carboxílico. Lembrando que o OH é hidroxila, o C-O é a carbonila. Se eu juntar C-OH, eu crio a carboxila, carbonila mais hidroxila. Beleza? Se eu reagir um ácido com uma base, eu crio um sal mais água, reação de neutralização ou salificação. Se eu reagir um ácido com álcool, eu produzo éster mais água, reação de esterificação. Beleza? Éter é quando você tem um grupo, dá uma olhadinha aqui, ó, quando você tem um oxigênio ligado em 2 carbonos. Se acontecer isso, você tem um éter. Veja que não tem H ligado no O. Então, éter não faz ligação de hidrogênio. Moçada, já me avisou aqui, ó, menos de 1 minuto. Less than 1 minute. Então, tá acabando a nossa aula. Um inglesinho aí, né? Para gastar no sabadão. Que você tenha um final de semana muito legal. A semana que vem a gente volta, viu? Temos mais uma aula na segunda-feira. Vamos trabalhar com a mina, mida, etc. Vamos terminar esse trem logo para você fazer bastante exercício da apostila. Legal? Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Um abraço.
Galera me despedindo aqui. Obrigado, obrigado. Um abraço. Emanuel, Matheus, o Ellerson, um abração para você também.